Aleluia. Pai, me dê força, condição. Aleluia. Podem voltar para os seus lugares. Vocês são filhos, herdeiros e servos do Senhor. Em nome de Jesus. O que vocês têm é algo que Deus deu para cada um de vocês. Eu não poderia, como o nosso tempo é escasso, é pouco. Senhor, o que Ele tinha para fazer, Ele fez e ainda vai fazer. Mas eu não podia passar sem fazer isso. Vamos lá para a palavra do Senhor. Vou ler aqui. O tema que nós temos para hoje é vivendo para um propósito maior. Vivendo para um propósito maior. Propósito. Intenção de fazer algo, um projeto. 1 Pedro 1, do 22 ao 25. Primeiro. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada. Agora nós vamos para o 2. Versículo 2, do 1 ao 10. Portanto, livrem-se de toda a maldade, de todo o engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejam de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provam que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, é preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Graças a Deus. Até o 10. Graças a Deus. Eu lendo a Bíblia e buscando sobre os propósitos do Senhor, eu já tinha, quando a Ivani
nós estávamos sentados ali atrás, e ela está assim, estou pedindo de Deus uma direção de um tema, lembra, Ivani? Mas eu não sei, mas tem um que está me chamando a atenção, que é vivendo por um propósito maior. Eu falei, vai orar e vai confirmar. Ela não sabendo que eu estava lendo um livro, Deus te fez de propósito. Eu falei, ó Deus, está nas suas mãos. E aí ela me passou o tema, vivendo por um propósito maior. Para viver esse propósito maior, devemos entender o que é esse propósito. O que é um propósito? Eu acho que é a pergunta que todo crente faz. Para quê? Tá, eu acredito que Deus me salvou, me chamou, mas para quê? Para que eu estou na igreja? Para que eu estou aqui? Para que eu estou lá fora? Para quê? Eu acho que mesmo quem não está na igreja pergunta isso, para que eu nasci? Por quê? Esse propósito, na palavra do Senhor, o propósito do Senhor, ele tem um encontro de duas coisas: chamado e missão. Para um propósito, você tem que ter um chamado e uma missão. Esse chamado te leva a uma missão. E eu lendo esse livro e lendo a palavra do Senhor, eu vou tentar resumir. Ele coloca uma posição que trouxe um pouco mais de clareza na minha mente sobre isso, que é, o chamado é amar a Deus. Deus nos chama para uma comunhão, para um amor a Ele, todos os dias. E como nós lemos aqui, nós somos sacerdotes, chamados para ser sacerdotes. Antes, no Antigo Testamento, eram uma família que vinha de sacerdotes e sacerdotes. Aí veio Jesus. E aí ele nos colocou também como esses sacerdotes, para servi-lo, para engrandecê-lo, mas não somente a isso, para uma missão. E essa missão é o amor ao próximo. Tudo se resume no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, para se cumprir um propósito maior, eu tenho que juntar essas duas coisas, chamado e missão. Eu tenho que amar a Deus e amar ao meu próximo. Cumprir amando o meu próximo. O Pai nos chamou e nos confirmou através do seu Filho Jesus para sermos uma grande família, para com Ele, uma grande família para com Ele, para termos intimidade e comunhão. Quando se fala de família, e aproveitando que passou os recados, sábado, agora, dia 30, temos o nosso encontro de família da Ser Feliz, às 19 horas. Vamos ter um cachorro quente e cada família trazer 10 pãezinhos e uma bebida, um suco ou um refrigerante. Beleza? Estão todos confirmados. Família não é constituída só pai, filho, mãe. São todos. Se você é representante de uma família, venha. Venha receber o que Deus tem para a sua família. Então, voltando aqui, Deus nos chamou para essa grande família. Quando Deus, lá no Jardim do Éden, criou Adão, e através de Adão, trouxe Eva, e assim, Ele já constituiu uma família para com Ele. Então, Deus já tinha um propósito, uma visão de comunhão ali. Ele viu naquela grande família algo maravilhoso. Romanos 8, 29. Vamos confirmar. Pois aquele que de antemão conheceu, também nos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que eles sejam o primogênito entre muitos irmãos. Quem são esses muitos irmãos que viriam? Somos nós. Esses muitos irmãos. Esses muitos irmãos junto com Jesus Cristo. Que glória a Deus. Naquele dia, Ele nos adotou através do seu único Filho. Obrigada, Caio.
Ele nos adotou, nos chamando para esse momento. Como nós lemos aqui, antes nós não éramos nada, nem povo, nem nada. E Deus assim nos chamou para um propósito maior, amar a Ele e amar ao nosso próximo, cumprindo isso. Com isso, fomos chamados para glorificar a Deus, através de uma vida de sacerdócio. E como servir a esse sacerdócio? Como nós já falamos, primeiro a Deus. É servir ao Pai e se entregar todos os dias a Ele. É nos derramando, servindo e nos colocando à disposição dEle todos os dias. Servir aos santos, aos nossos irmãos. Somos uma grande família. Somos ligados para com o outro. Independente. A partir do momento que você entra por aquela porta, você já se tornou um membro da família Ser Feliz. Foi assim que eu me senti no dia que eu vim. A Ser Feliz, ela tem uns braços assim, gigantescos. Então, a partir do momento que você entra, e tem vários, né, o Luciano, que conta vários testemunhos, que a coisa mais marcante é quando entra na Ser Feliz, e eu escutei hoje uma pregação que fala que sempre tem um doidinho, esse doidinho não, que tá lá na porta, chega um visitante, seja bem-vindo, o cara fica até assim. Então, sempre tem um que vai te abraçar. Mesmo aquele irmão que às vezes você não tem tanta intimidade, esse também é seu irmão. Ele é um com você. E nós devemos servi-lo. Servi-lo. Porque Ele é um conosco. Nós somos sacerdotes para servir os nossos irmãos. Em oração, nem sempre essa servidão seria material. Hoje eu acho que a maior carência do ser humano é a espiritual. Eles estão sedentos, eles estão buscando, eles estão precisando de alguém para orar com eles, para interceder com eles, para estar com eles, ou até mesmo para fazer nada, só para sentar e ficar olhando assim. Nós temos essa missão de sermos, cumprir esse propósito maior, de servir aos nossos irmãos. Porque o Senhor nos chamou para isso. E também servir ao mundo. Nosso sacerdote também na igreja de Deus, servindo ao mundo. Temos aí jovens em ação aqui na igreja, glória a Deus, que foi plantado no coração da Luciara. E que tem caminhado, e Deus tem feito coisas maravilhosas, alcançado coisas que a gente, às vezes, sentado dentro da casa da gente, a gente nunca ia saber. Mas Deus nos chamou para esse serviço, para servi-lo, sendo esse sacerdote ao mundo, anunciando ao mundo, através da nossa dedicação ao Senhor, e entregando a eles este amor que o Senhor derrama sobre as nossas vidas todos os dias. Para cumprir, então, este propósito, para cumprir, então, a este propósito, temos que entender que estamos dentro de um grande plano, onde o que o Senhor dentro de um grande plano, onde o que o Senhor não define o cumprimento deste plano, e sim, perdão que eu acho que eu escrevi alguma coisa errada aqui, onde o que somos não define o cumprimento deste plano, e sim pode ser usado como um auxílio nesse propósito. Quando eu escrevi isso daqui, eu falei, agora eu entendi. Agora eu entendi. Me veio o meu passado na minha mente, assim. Eu falei, tá. Antes de contar, vamos em Romanos 11, 33 ao 36. Romanos 11.
Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E aí, aonde eu pensei, eu fui lá no meu passado e fiz assim, entendi, por que às vezes eu tenho pequenos detalhes assim de faladeira, de agitada, porque nós temos detalhes, nós temos coisas que o Senhor colocou em nós. Deus nos criou com alguns detalhes que são para cumprir o plano dele. E aí, eu penso, lembrando do meu passado, gente, por que eu sempre fui aquela menina que gostava de falar com todo mundo? Na hora dos trabalhos na escola, eu sempre estava lá na frente apresentando trabalho, amava fazer as coisas. Não é à toa que eu conheci meu marido na sala de aula. E eu falava demais. Porque Deus precisava que hoje eu conseguisse anunciar a palavra dele. Com a mesma liberdade com que ele me criou. E com que eu agia no meu passado. Às vezes a gente não entende algumas coisas que nós somos. E como eu falei aqui, o que nós somos não define o plano de Deus. Mas ele pode ser usado como um auxílio para o propósito. Você, às vezes, tem características que não é isso que vai definir o que Deus tem projetado. Mas ele usa para cumprir algo que ele já tem para cumprir. E isso é muito especial, porque cada um de nós temos esse detalhe. Cada um de nós temos algo com que Deus vai usar. Ele vai nos moldar para usar da forma dele. Mas ele vai nos transformar aquilo que nós já temos. Várias vezes somos comparados com uma pedra preciosa. E uma pedra, para brilhar, ela tem que fazer muita coisa nela. E nós somos isso. Essas características nossas são preciosas. E Deus vai usá-las. E você tem que entender. O que é isso de tão especial que Deus sempre colocou na sua vida, sempre foi bem claro na sua vida. Ele vai usar. Ele vai usar. Às vezes, isso é encoberto. No meu discipulado, acho que foi o primeiro discipulado que eu tive, eu falei a seguinte frase. Falei, pai, eu falei a Fernanda Gomes, minha discipuladora, falei assim, Fernanda, engraçado, e o pastor já ministrou isso aqui também. Quando a gente está lá no mundo, a gente fala, a gente não quer nem saber com quem está falando, a gente age e coloca a cara na frente, não quer nem saber o que vai dar lá na frente e vai embora. A gente entra para dentro da igreja, a gente faz igual um gato. Esconde. Guarda. Enfia debaixo da cadeira, se for preciso. Ou às vezes nem vem. Lá fora, nem sabe que sou crente. Sendo que Deus colocou isso que você tem. Para cumprir um plano e um projeto dele. Para te usar. O projeto e o plano dele não vai deixar de se cumprir. Mas ele quer usar isso que você tem para auxiliar no plano dele. Ele nos usa. E ele quer fazer isso conosco se assim a gente der essa liberdade. Entendendo isso, nos ajuda a ter clareza em qual é a minha missão nesse plano. Os nossos dons e talentos são para agregar a esse grande propósito. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, isso eu deixo bem claro, e lá em casa a gente tem isso quase que como um jargão. Eu não tenho nada, eu não sou nada, tudo que eu tenho é de Deus, tudo que eu conquistei até hoje foi porque Deus permitiu.
A gente prega isso por Ramon todo dia. Sabe tudo isso aqui? A gente tem porque Deus permitiu com que a gente conquistasse, com que a gente avançasse, com que a gente acordasse todos os dias. Nós fomos criados por Deus, escolhidos, eleitos por Ele, para cumprir algo que Ele planejou. Então, os nossos dons e talentos são para agregar nesse propósito. E aí você me pergunta, mas as minhas vontades e os meus sonhos, onde fica? Os nossos sonhos e projetos serão mais prósperos e abrangentes quando sonharmos os sonhos. Aí tem 3 pontos. Quando nós sonharmos os sonhos de Deus, quando nós sonharmos com Deus e quando nós sonharmos para Deus. Os nossos sonhos, planos e projetos só serão prósperos e abrangentes quando sonharmos os sonhos de Deus, com Deus e para Deus. Nós fazemos tantos planos, nós fazemos tantos projetos, vemos um futuro brilhante, grande lá na frente, grandes empregos, grandes bens, grandes riquezas. Mas aí eu te pergunto, o que isso serve a Deus? Não estou falando que nós não podemos ter. Pelo contrário. Nós temos as coisas dessa terra para desfrutar. Mas para o Senhor, com o Senhor. Aonde eu estou, na empresa, na minha casa, na minha escola, na minha rua, o que eu tenho tem que glorificar o nome do Senhor. O que eu faço tem que glorificar o nome do Senhor. O que eu falo tem que glorificar o nome do Senhor. Aonde eu estou, tem que haver a presença do Senhor. Porque às vezes nós fazemos certos planos e falando, o Senhor assim fez, e abençoou, e fez. Aí lá na frente eu dou um trem errado, mas Deus, o que aconteceu? Não era o Senhor que fez e abençoou? Mas deu errado aqui na frente, deu um negocinho, um trincado. E agora? Me deu um carro zero, uma Ferrari. Mas a gasolina está R$8 e eu não consigo manter. E aí? Cuidado. Os nossos sonhos e projetos. Nós às vezes achamos que, ou tem muitos que acham que estão sonhando alto demais e tem outros que sonham baixo demais. Só o Senhor sonda e conhece os nossos corações. E Ele, através dEle e com Ele, nós vamos avançar e cumprir esse grande propósito. Se Ele tiver que te tirar daqui, ou de onde você estiver, e te colocar lá na Arábia, lá nos Emirados Árabes, para pregar para aquele povo morando nos melhores prédios, você vai. Mas se Ele tiver que te colocar dentro de uma favela, numa comunidade, também você vai. Porque é lá que vai ser cumprido o propósito dEle. E Ele cumpre o propósito dEle através de homens, porque são planos terrenos. Ele precisa que o plano dEle terreno seja cumprido. E é eu e você, com o que somos, com o que Ele nos dá, que vamos cumprir esse grande propósito. O Senhor, Ele não tem um plano sem saber o final. Ele sabe o que está para acontecer. Nós também já sabemos o grande final. Iremos todos para uma vida eterna, glória a Deus. O inimigo já foi derrotado. Antes mesmo de tudo começar, ele já foi derrotado. Isso nós já sabemos. Mas o Flavinho falou aqui no começo. Existe um processo, existe um propósito. E nós estamos nesse meio caminho. Criação e eternidade. Nós estamos aqui nesse meio. Entenda qual é o seu lugar. Entenda que Deus tem um grande plano nessa terra.
Tem muitas coisas para serem feitas. E o que você é, o que você tem, o que você faz, tem que glorificar o nome dele. Porque esse plano e propósito é dele, não é meu e não é seu. E em nome de Jesus, que você saiba que você tem uma característica que pode agregar nesse reino. Deus não te fez em vão. Deus não te permitiu até o dia de hoje, dia 24 de abril de 2022, à toa, não. Você não está aqui ou não está onde você está por nada. Por uma simples explosão. Não foi por isso. Não foi também simplesmente para estar aqui vivendo sem almejar nada, ou sem viver nada, ou sem projetar nada. Também não é. Ele tem algo para fazer aonde você está. Ele tem algo para fazer com quem você é e através de você. Se coloque neste lugar, à disposição do Senhor. E para mim, o melhor dessa palavra foi que nós devemos sonhar os sonhos de Deus. Sonhar com Deus e sonhar para Deus. Saiba que Deus conhece o que nós precisamos. Até antes da gente precisar. E Ele não vai te desamparar. Às vezes nós é que deixamos de lado o que Deus tem para nos dar. Nós é que deixamos os sonhos de Deus se cumprir na nossa vida. Porque preferimos os nossos, pela nossa visão ser tão pouca. A nossa visão é muito pouca. Nós somos pouco diante do que Deus tem. Coloque sobre os seus pés. Foi isso que Deus colocou no meu coração. E nós vivemos por um propósito muito maior. Não é o que você é, não é o que você tem, não é o que você faz que altera o plano do Senhor. Mas isso contribui para um plano e um projeto dele. Então saiba que aonde você está, onde você quer chegar, tem que ter Deus. E a partir daí, grandes coisas irão acontecer. Feche seus olhos e peça para que o Senhor, Pai, nos mostre o que o Senhor quer de nós. Aonde o Senhor quer nos levar. Eu peço, Senhor, que os nossos pés sejam direcionados num único caminho, que é o seu Filho. Que se em algum momento, Pai, desse seu plano, o nosso pé se desviar, os nossos olhos, o nosso coração, se em algum momento, Pai, ele querer ceder, que o Senhor venha nos fortalecer, nos firmar, nos posicionar e nos lembrar de quem é o Deus que age nas nossas vidas. E nos faça, Senhor, refletir aquela característica, Pai, aquele detalhe que o Senhor colocou em mim para manifestar a sua glória. Mesmo que seja para falar que Deus é maravilhoso, que Deus é lindo, que eu amo Jesus. Que seja para se colocar na frente de um auditório, que seja para estar dentro de uma sala, falando o quanto eu te amo, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele tem